Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o terceiro ano. Eu sou o professor Clayton. Iremos iniciar aí um novo conteúdo, a nova ordem multipolar. Está no material que eu já enviei a vocês, a partir da página 427 da nossa apostila. E iniciando aí, ou seja, a nova ordem multipolar ou a nova ordem mundial, tá certo? A nova ordem é marcada pela alguns elementos aí principais que permeia toda a geopolítica. Vamos entrar aí no assunto geopolítica, tá certo? E o que domina a nova ordem é a globalização capitalista da economia. Desde o fim da Guerra Fria, houve aí o fim do mundo bipolar. Entramos aí no mundo multipolar. Até então, na Guerra Fria, o cenário geopolítico era dominado pelos Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da União Soviética e a vitória do capitalismo, entramos numa nova ordem geopolítica mundial vencida pelo capitalismo, tá certo? Os conflitos dessa nova era vão ser marcados aí pelo aumento dos conflitos étnicos, religiosos, separatistas e o aumento ou crescimento do terrorismo e muitos outros fatores, né? Em alguns casos, como veremos, como não temos terrorismo, teremos aí uma interferência política nos assuntos de Estado, que também não é novo, tá certo? Então vamos lá, ó. Peguei alguns trechos aí de um outro livro para elucidar aí o nosso conteúdo, tá certo? Ó, temos conflitos armados pelo mundo, essa guerra, né, ou alguns gostam de chamar de a Quarta Guerra Mundial, ela é fragmentada. Nós temos guerrilhas, terrorismos e terrorismo de Estado. Lembrando que o terrorismo no mundo foi inaugurado pelos Estados, tá certo? Era uma tática para desestabilizar outros governos e eles utilizavam essa tática terrorista, certo? Usada por governos. Como funciona? Recorrem à violência utilizando homens-bombas, esse é o clássico, né, que nós temos aí na nossa mente, instalando bombas para provocar o terror em uma comunidade ou país. Como é que funciona uma guerrilha? Grupo de guerrilheiros provocam ataques a alvos militares e pontos estratégicos do Estado, tentando não provocar perdas civis e conquistar o apoio de parte da população local. Foi o caso aí da guerrilha cubana, né? Fidel Castro, Che Guevara, clássico. E temos outras guerrilhas como as Farc na Colômbia, tá certo? Os conflitos étnicos, nacionalistas e separatismo, tá? Temos aí, ó, nações e nacionalidades no novo século. Temos aí o Seminal, se eu não me engano, é um documentário, um vídeo. A balcanização, que nós já conhecemos, falamos aí sobre a Península Balcânica na Primeira Guerra Mundial, onde nós temos diversos conflitos aí nacionalistas desde a Primeira Guerra e até hoje, separatistas, nacionalistas separatistas. Globalização e fragmentação, o conteúdo da nossa próxima aula será a globalização em geografia. A globalização e a fragmentação também faz parte desse novo contexto. Autonomia nacional, nacionalista e xenofóbica, tá certo? Então esses são alguns dos elementos que dominam o nosso atual cenário geopolítico. Na introdução aí, ó, nossos estudos, do nosso conteúdo, nós temos a página Geopolítica do Novo Milênio, a nova ordem multipolar, e ele começa, ó, com o colapso do bloco socialista, a ordem bipolar que vigorou a partir da Guerra Fria chegou ao fim em 1991, com a fragmentação da União Soviética. A partir de então, qual seria a nova ordem que regularia
as relações internacionais entre os países. De 1991 até a primeira década de 2000, gestou-se uma ordem multipolar. O mundo passou a ser liderado por vários polos de poder econômico e militar, e o que colocamos lá na nossa abertura: a globalização econômica capitalista, aumento dos conflitos étnicos, religiosos, separatistas e o terrorismo. E aí ele abre aí o capítulo falando da grande potência militar e econômica do mundo. A primeira, os Estados Unidos. E ele já faz um apontamento aí, ó. Estados Unidos, uma potência em declínio. O primeiro polo de poder é representado pelos Estados Unidos, a potência econômica e militar dominante até hoje. Do ponto de vista econômico, embora os Estados Unidos sejam a principal potência, pois possuem um PIB de 14 trilhões, cerca de 20% da economia do mundo. Tá? Nós veremos aí no nosso outro documento, é 20% ou 1/5, dá na mesma, né? Do poder econômico do mundo. Mas atravessam notório declínio, principalmente após a crise financeira de 2008, aquela bolha imobiliária, uma das grandes crises aí da nova era que os Estados Unidos enfrentou e até hoje não conseguiu se recuperar, certo? E vem caindo, e devido à ascensão aí também da China, tá certo? Do ponto de vista militar, os Estados Unidos são imbatíveis, pois representam 50% dos gastos militares do mundo. Assim, tem capacidade de influenciar ou interferir militarmente em qualquer lugar do globo para defender seus interesses econômicos e geopolíticos. Então, vejamos, pessoal. Aí tem uma anamorfose, é esse tipo de mapa aí que nós estamos vendo, para representar o tamanho do poderio, tá? Um poderio econômico e militar que os Estados Unidos possuem. Os Estados Unidos sozinho investe 50% de todo o dinheiro, né? Se comparado com os outros países, sozinho ele representa 50% dos investimentos em armas, tá? Na questão militar. Então eles têm esse grande poder. Com uma ressalva, né? Nós não temos informações claras, por exemplo, dos investimentos russos ou dos investimentos chineses na sua área militar. Então, os Estados Unidos que declara, até para fazer aí uma propaganda, né? Declara aí os seus gastos militares, tá certo? Mas eles gastam muito para manter bases militares aliadas em outras regiões do globo. Isso não é só nos Estados Unidos. Os seus países parceiros, né? Ele também auxilia muitos outros países militarmente. Falaremos isso no decorrer da aula, tá certo? Então ele vem com uma trajetória dos Estados Unidos. Logo abaixo do mapa temos o texto lá. Em 2001, os Estados Unidos foram atacados em seu próprio território continental. Ou seja, pela primeira vez na história, os Estados Unidos é atacado por um país estrangeiro. O ataque terrorista da organização Al-Qaeda, fundamentalista sunita, liderado por Osama Bin Laden, que assumiu a autoria dos atentados contra Nova York e Washington por ser contrário à influência dos Estados Unidos e de seus aliados nos países muçulmanos. Também se opõe ao apoio que os Estados Unidos dão a Israel, prejudicando os palestinos, que tiveram seus territórios parcialmente ocupados pelos israelenses. Olha só, aqui nós já temos uma amostra de como é a atuação dos Estados Unidos nessa geopolítica, certo? Israel é um dos mais fortes aliados que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Então, ele favorece Israel colabora com a política econômica e militar norte-americana e prejudica todos os países do entorno, os palestinos e todos os muçulmanos. Então, surge a Al-Qaeda, tentando aí diminuir ou fazer alguma resistência
perante esse poder, como é conhecido, né? O ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, o famoso 11 de setembro, tá certo? É o primeiro ataque que os Estados Unidos sofrem devido a essa interferência. Como nós tínhamos lido lá em cima, olha só. Ele tem capacidade de intervir militarmente, intervir ou influenciar militarmente em qualquer lugar do globo. Essa interferência e esta influência norte-americana em assuntos de outros países provoca essa reação. O Al-Qaeda e o Osama Bin Laden não armaram um ataque terrorista nos Estados Unidos de graça. Isso foi uma resposta à sua política, à sua geopolítica de interferência em assuntos de outros países, tá certo? Foi uma retaliação, uma resposta. Continuando. Tudo começou quando em 1991, os Estados Unidos atacaram o Iraque por este haver invadido seu vizinho Kuwait. Durante a Guerra do Golfo, de 1991, para atacar o Iraque, os americanos partiram do território da Arábia Saudita, onde se localiza a cidade de Meca, sagrada para os muçulmanos. As sucessivas intervenções americanas no Oriente Médio para assegurar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos aumentaram a ira dos grupos terroristas, principalmente a Al-Qaeda, que se revoltou contra os Estados Unidos. Então, só complementando aí minha fala, a reação de grupos terroristas a essas intervenções dos Estados Unidos. E essas intervenções são, como está dito aqui, diretamente para manter os seus interesses econômicos. No caso do Oriente Médio, o petróleo tem a ver com os negócios, tem a ver com o sistema econômico capitalista. Para manter ali os Estados Unidos numa posição privilegiada, sugando riquezas ou tendo negócios, como podemos dizer, que privilegiam os Estados Unidos, né? Ele faz essa interferência, ele faz essa base. Se não vai pela negociação, vai pelo poder das armas, de maneira sutil ou de maneira direta. Quando não há uma solução diplomática, eles entram aí com todas as outras táticas de guerra, que nós chamamos hoje também com guerra híbrida, né? Levanta dossiê do sujeito, mata os grandes líderes dessas facções, como recentemente nós vimos lá o ataque do Trump para matar o general iraniano, o Soleimani, tá certo? Então é assim que os Estados Unidos agem até hoje. Continuando, ele vai fazer uma breve apresentação. Só um panorama, pessoal. Olha lá, contexto da nova ordem mundial. Nós temos muitos países, né, que têm a sua esfera de influência no globo. Japão e Alemanha são os países com a melhor economia, tá? Economicamente falando, depois dos Estados Unidos, nós temos Japão e Alemanha, um sistema financeiro produtivo, né? A Alemanha é o país mais industrializado da Europa. O Japão, ali na Ásia, representado pela sua tecnologia também. O Japão no cenário mundial e o crescimento industrial. E a Alemanha no cenário mundial. Então temos aí um gráfico, né, que representa a parcela. Olha os Estados Unidos com a parcela do PIB, 17,4% de tudo que é produzido no mundo. A China com 10,3%, esses são dados de 2015, tá certo? Aí temos os dados de produção. A China já ultrapassou a produção norte-americana. Mão de obra barata, matéria-prima também. Eles têm condições de produzir muito mais. Aqui, desculpe, é a população. No mapa da direita, no gráfico da direita, a China tem uma população de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Então, ou seja, tem mão de obra pra caramba, tá certo? Os Estados Unidos, aqui é um mapa de população, 321 milhões. A Rússia tem 1 milhão 440, o Japão um pouco menos, e depois vem a Alemanha com 81 milhões. Só pra gente comparar, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um pouco menos aí que os Estados Unidos, tá certo? 100 milhões a menos.
Temos esses países que eu acabei de falar, a Alemanha e o Japão, mas não iremos comentar muito sobre eles. Falamos sobre os Estados Unidos e vamos falar sobre as potências emergentes um pouco mais à frente, tá certo? Depois que terminarmos com os Estados Unidos. Então, olha o que temos aí, ó. Os grandes atores da geopolítica no mundo atual. Supremacia dos Estados Unidos. Mesmo em declínio, os Estados Unidos ainda é o chefe, né? É a potência econômica e militar do mundo. Os Estados Unidos e as intervenções militares são responsáveis por quase 1/5 de toda a produção de bens e geração de serviços no mundo. Geração de serviços no mundo. China, Japão e Alemanha também, tá? Estados Unidos e as intervenções militares é a parte que abre o capítulo. Nós não vamos entrar aí na questão do texto do livro. Pegamos só a chamada, tá certo? Continuando. Então, aqui ele fala da era Bush até a era Obama. Como foi a política norte-americana de Bush a Obama? Claro que ele vai pular aí o governo Clinton, tá certo? Mas ele faz um panorama muito rápido aí sobre esse período. Então vamos lá. Lá em cima, no começo. Durante o governo conservador de George Bush, 1989 a 1992, esse é o Bush pai, tá, gente? Nós tivemos o governo de George Bush e depois do filho dele, tá certo? Acredito que alguns aí tenham a imagem em mente, ou se pesquisar vai aparecer o Bush filho. O Bush pai morreu recentemente. Morreu recentemente, sim, há um ano mais ou menos. Então vamos lá. Ele que fez a guerra contra o Saddam Hussein, certo? Começaram com essa política, uma política de guerra preventiva. Era o grande projeto dos Estados Unidos, é uma guerra preventiva. Ou seja, agora vamos pensar, né? Para você evitar uma guerra, você faz uma guerra. Guerra preventiva. É contraditório. Usaram a estratégia de atacar antes de ser atacado. Olha que inteligência, né? Percebam. Se eu tenho o risco de alguém me atacar, então é o seguinte, eu vou atacar primeiro. Eu deduzo que eu serei atacado, então eu vou me prevenir atacando. É complicado isso, né? Dentro de uma política de apaziguamento, enfim, de evitar uma guerra, você inicia uma. Em uma guerra contra as organizações terroristas e os países que supostamente financiam o terrorismo. Essa política foi adotada contra o Afeganistão e o Iraque, mas não teve êxito. No Iraque, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram intervenções militares sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Nos últimos anos, a situação do país é grave, devido aos conflitos entre rebeldes islâmicos que atacam as tropas estrangeiras e o atual governo iraquiano. No Afeganistão, desculpa, acabei de ler. Não. Tropas estrangeiras no atual governo iraquiano. No Afeganistão, a situação não é muito diferente. O cotidiano de violência persiste, com conflitos entre as tropas da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Talibã, grupo terrorista e fundamentalista islâmico sunita. O Talibã também opera vizinho ao Paquistão, onde é combatido pelas forças armadas paquistanesas. Então, esse é o cenário que os Estados Unidos deixou no Oriente Médio. Conflitos internos e guerras civis entre o governo eleito e os rebeldes, ou entre os rebeldes e as forças teoricamente de paz, né, que são representadas pelo exército americano em solo iraquiano ou afegão. Continuando. A guerra ao terror iniciada por Bush foi um desastre, pois o ressentimento contra os Estados Unidos no mundo islâmico só cresceu. Essa política de intervenção, essa falta de respeito da soberania desses povos, né, a intervenção constante dos Estados Unidos,
só fez aumentar aí o ressentimento. Além disso, os excessivos gastos militares contribuíram para debilitar a economia do país, a economia dos Estados Unidos hoje. Um dos motivos que prejudica a economia norte-americana são esses gastos, aqueles 50% que eles gastam do mundo todo. Se juntar os gastos militares do mundo todo, os Estados Unidos representa metade desses gastos, tá certo? E isso prejudica a economia. Podia estar sendo investido na industrialização e na tecnologia e desenvolvimento de outras coisas mais produtivas. A partir de 2009, com o governo do Barack Obama, a política externa dos Estados Unidos inclinou-se para o multilateralismo, ou seja, promovendo maior colaboração com outras potências. E aí nós temos aí uma mudança, certo? Sutil. Tem muita gente que fala assim, o Obaminha, paz e amor. O Obama não era tão paz e amor assim, não. Os Estados Unidos continuou com a sua mesma política intervencionista e agressiva fora dos Estados Unidos, né? Em outras regiões do globo. Mas, enfim, quais foram essas novas medidas adotadas pelo Obama? A aprovação de reformas sociais, a exemplo do setor da saúde, que foi combatida aí pelo Trump nas últimas eleições, né? O Obamacare, uma espécie de SUS nos Estados Unidos, que os norte-americanos não aceitam. Eles não aceitam essa coisa de saúde pública, pagar para que outros sejam tratados, etc. Eles têm uma visão muito individualista, tá certo? Essa ideia de comunidade, de um serviço público de saúde para todos, eles têm uma certa resistência, uma parte da população. O Obama ofereceu isso na época. A aprovação de reformas que aumentou a regulação do governo sobre o sistema financeiro no intuito de prevenir novas crises. O Obama também tentou regular o sistema financeiro para que fosse possível diminuir os impactos das crises. Os capitalistas são loucos, né? Já avisei em outras aulas, eles investem no mercado e essa é uma coisa muito incerta. Então o governo deveria garantir ali uma parte, né, desse sistema financeiro para evitar colapsos no sistema financeiro. Anúncio do futuro fechamento da prisão localizada na base militar de Guantánamo, onde o país mantém prisioneiros acusados de terrorismo, lá em Cuba, que não tiveram julgamento justo. Isso não aconteceu. Proposta de aproximação com o mundo islâmico, sem muito êxito, e apoio à Primavera Árabe, que veremos lá na frente. Eliminação de Osama Bin Laden em operação militar em Abbottabad, Paquistão, em 2011, sem autorização prévia do governo paquistanês, né? No governo Obama aí, eles conseguiram matar Osama Bin Laden. Dizem, né, que conseguiram matar porque não apresentaram corpo. Retirada das tropas do Iraque em 2001. São as propostas do Barack Obama, tá? Anúncio da retirada das tropas do Afeganistão até 2014. Acordo de redução do arsenal nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Participação mais produtiva em órgãos internacionais como o G20. Então, tivemos uma mudança sensível aí no governo do Barack Obama, tentando apaziguar, ser menos violento e menos intervencionista, tentando usar muito mais a diplomacia do que o poder militar, tá certo? Mas não teve muito sucesso, porque o sistema norte-americano, independente do presidente, já tem uma ideologia, já tem uma política própria, independente do projeto do presidente que assume, tá certo? Então, pessoal, nós pararemos por aqui, porque a aula é muito longa. Nós temos outros conteúdos aí para abordar, que é a continuação aí, ó, sobre as outras potências médias, BRICS, que são as potências emergentes, está lá no final, né? Temos a imagem. Depois começamos falando da China, né? Falaremos aqui da China, continuação, como é a relação da China, como ela cresceu, o que ela representa. Índia
também faz parte do BRICS, dessa potência emergente. Rússia e Brasil e América Latina. África do Sul também é considerada uma potência emergente, e a gente vai dando continuidade aos nossos outros conteúdos, tá certo? Então percebam aí o poderio norte-americano. Eu não sei se eu separei alguma coisa para falar dos Estados Unidos, ainda não, tá? Eu tenho um filme para recomendar, na verdade é um documentário que fala exatamente desse período, do que o nome do documentário chama-se A Quarta Guerra Mundial, ou seja, como é a geopolítica atual. Na verdade ele é um documentário de 2001, logo na virada a gente percebe ali, temos imagens e cenas de como funciona o nosso mundo depois do fim da Guerra Fria, tá certo? Mas eu ainda estou pensando aqui em repassar, porque ele é violento, ele é triste, e as pessoas que não estão num bom momento, inclusive por causa da pandemia, ou tem problemas aí de depressão, problema do coração, é melhor não assistir, então vai ser opcional, tá certo, pessoal? Eu vou passar aí o documentário, ele é muito interessante, porque ele mostra o mundo que a gente não vê na televisão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, leiam o texto, tentem compreender, e logo mais eu estarei aí enviando as atividades para a nota, tá certo? Até mais!